Paz do Senhor, irmãos. Amém. Amém? Amém. Graças a Deus. Quero também cumprimentar os irmãos que estão em casa e convidar você para juntos nós louvar e adorar a nome do Senhor neste dia maravilhoso que Ele preparou para juntos nós estarmos aqui. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor Jesus, porque nós precisamos de um milagre, né, irmãos? E nessa noite nós vamos declarar que o Senhor Jesus é maravilhoso em nossas vidas. Preciso de um milagre, Senhor. Não posso desistir de lutar. Hoje eu creio que o Senhor vai escrever no sangue de Jesus. No meu milagre verei. Eu creio em Ti, Senhor. Declare. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus eu preciso de um milagre, Senhor. Não posso desistir de lutar. Hoje eu creio que o Senhor vai escrever com o sangue de Jesus. No meu milagre verei. Eu creio em Ti, Senhor. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus grande Deus, aleluia. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus Aleluia! Nós podemos chamar o Senhor Jesus porque Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, irmãos, para com as nossas vidas, amém? Vamos adorar o Senhor Jesus também com este louvor. Nós podemos dizer que nós rendemos os pés do Senhor Jesus. Adore o Senhor todo o seu coração nesta noite. Glorifica Ele, porque Ele é digno de louvor, Ele é digno de louvor nesta noite.
Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Pode sentar um pouquinho, por gentileza. Nós temos aqui vários pedidos de oração. Temos aqui vários pedidos de oração. Nós vamos orar. Como é o nome daquela pessoa lá, irmão Márcio? Essa daqui mesmo, né? Sim. Então, irmãos, nós temos aqui uma pessoa que abordou hoje nosso irmão Márcio na escola dominical, chama-se Lucilene, mora até perto da igreja, e nós vamos orar por ela em nome do Senhor. Lucilene. Também, irmãos, a Rosimeire, que é filha da irmã Dilma, pediu as nossas orações pela família dela, que é o Cleberson, o Davi e Stephanie, e também pela irmã Dilma, que está se tratando, vai começar o tratamento dela próxima semana, querendo Deus, e nós estamos orando pela nossa irmã, estamos pedindo a Deus que tenha misericórdia da irmã Dilma, e sua filha Rosimeire também pede oração por toda a sua casa. Também, irmãos, pela página da igreja, teve uma pessoa que entrou, pediu oração, chamado Valdirene. Nós vamos apresentá-la também ao Senhor. O Marcos, a irmã Paula, estão ausentes todos esses dias por motivo de saúde, e nós vamos apresentá-los ao Senhor. Igualmente, a nossa irmã Luísa, nosso irmão Paulo, estamos orando também por este casal, em nome do Senhor. Estamos orando também pela irmã Ivani, pelo irmão Ineu, que Deus ajude esta casa e esta família, em nome do Senhor. Irmão Leandro, graças a Deus, está aqui, esteve ausente em alguns dias, nós oramos na escola dominical, oramos na quinta também, nosso irmão Leandro também, estamos orando. A irmã Alice, irmãos, também já saiu, não é isso, irmãos? Ela está em casa, mas ela está numa situação difícil, irmãos. Imagina bem, ela estava ali no hospital, eu não consegui visitá-la na ala 5, na Santa Casa, a irmã Débora não conseguiu, ela ficou lá vendo tudo aquilo, todo aquele tempo, sozinha, quer dizer, mexe com a cabeça da pessoa, né? Então, nós vamos apresentar a irmã Alice, graças a Deus o problema mais sério já foi, e agora que o Senhor dê graça para que ela possa se restaurar em nome de Jesus. Também, irmãos, oração pelo pastor Daniel Rocha, irmã Silvia, já foram pastores nossos, estão em São Paulo, têm 60 e poucos anos, estão ali internados agora, pensaram até que ia sair amanhã, ou seja, são pastores, e estão internados os dois, e estão pedindo as nossas orações, porque estão numa situação difícil. E também, irmãos, nós vamos orar pelo presbítero Luiz Selmini, nosso irmão Luiz, onde ele sempre vem com ele, né? E ele não pôde vir aqui hoje, então nós vamos apresentá-lo ao Senhor Jesus, que Deus tenha misericórdia, que guarde ele e livre de todo o mal. E também, irmãos, apresentar o pastor Euclides e toda a família e toda a igreja ali de Jardim São Paulo, enfim, todos os netos, os filhos, todos os familiares ali, para que Deus tenha misericórdia. A igreja vai precisar agora de se rearranjar, se reorganizar. Então imagina bem a falta que ela vai fazer na casa, que ela fará na igreja, tudo aquilo que precisará ser reorganizado. Que o Senhor dê graça, console e conforte os corações, que o pastor Euclides, né, e todos os envolvidos ali que sofreram essa perda, tenham a graça de vencer, né, de ter forças, de ter direção de Deus para vencer esses dias difíceis que estão pela frente. Certamente tem vários outros pedidos que nós temos, que não estamos lembrando aqui, mas nós vamos interceder por essas pessoas agora em nome do Senhor. Então agora, de novo, quero pedir que o presbítero Silvio venha até aqui, irmão Silvio. Vamos levantar um clamor, vamos ficar de pé, irmãos, em nome do Senhor. Nós temos aqui esses nomes que foram citados. Vamos levantar um sincero clamor por essas pessoas, em nome do Senhor. E nós vamos, e também nessa oração, nós vamos apresentar o presbítero Daniel, que logo em seguida estará nos ministrando a palavra de Deus. Vamos orar então, levantar um clamor, todo o nosso coração, em nome de Jesus.
Aleluia. Está saudando os irmãos na paz do Senhor. Aleluia. Vamos estar orando, né, irmãos? Pai de bondade, graça e poder, que estamos nessa noite, Pai, diante da Tua preciosa presença, Pai, por cada vida que aqui foi falado, Pai, por cada vida que aqui foi apresentado, Pai, entra, Senhor, com providência, Pai, cumpra agora da Tua graça, Pai, cada vida que aqui está, Papai, clamando por alguém, Senhor, Pai, visita ali, Senhor, nossa irmã Lázara, nosso pastor Euclides, Pai, conforte o coração da família, Pai, derrama a Tua graça nos que estão dentro do seu lar, Pai, entra, meu Deus, em cada lar, Pai, alcançando os hospitais, Pai, alcança cada membro dessa igreja, onde o Senhor tem preservado, Pai, entra, meu Deus, Pai, com providência, encha, Papai, cada família, nosso irmão Leandro que aí está, Pai, nossa irmã Paula, nosso irmão Marcos, Senhor, o Senhor vai alcançando, Pai, vai alcançando agora com Tua graça, onde o Senhor tem trazido resposta, Pai, por cada coração aqui nesta noite, Pai, por cada vida que entrou aqui, Pai, em busca de um algo diferente, Pai, visita-lhe a vida da minha mãe, Senhor, a vida dos meus filhos, Pai, minha esposa, essa igreja que há 65 anos, Pai, Senhor levantou homens, Papai, cheio da Tua graça, Papai, continue trazendo graça, Papai, para cada um aqui dentro, Senhor, pela vida do pastor Joel, pastora Marlene, a vida do grupo aqui de louvor, o grupo de gesto, que há algo, Papai, que o Senhor é o Deus zeloso, que tem zelado cada um aqui dentro, nosso irmão Célio, Pai, entra, meu Deus, com providência, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. As palmas louvam, engrandece o nome de Jesus. São os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, Deus na vitória pelo nosso Senhor Jesus Cristo, estamos mais essa noite para juntos adorarmos o nome do Senhor, agradecermos a este Deus que até que nos tem ajudado, tem nos abençoado, né, irmãos? Irmãos, eu gostaria que você nessa noite abrisse sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 2, versículo 1. Aleluia. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 2 e o versículo 1. Você que nos acompanha aí através da transmissão da igreja, Deus te abençoe, Deus te dê vitória, Deus te dê a graça, a cura, o milagre, a bênção, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. Ezequiel capítulo 2, o verso 1. Esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Amém. Poder sentar, irmãos. Deus abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. Irmãos, Ezequiel é um grande, o livro do profeta Ezequiel dentro, né, irmãos, a Bíblia como um todo é a palavra de Deus, né, mas
né, existem escritores como o Ezequiel, né, é um livro assim que nos dá uma certa dificuldade de interpretação, pelo fato de que Deus usou ele com muitas visões, né? Existem muitos simbolismo e existe uma dificuldade, né? Mas Deus, ele nos inquietou, né, para meditar um pouco nesse texto. E quando a gente pensa assim na pessoa do profeta Ezequiel, nos diz, né, irmãos, né, no versículo 1 do capítulo 1, né, a Bíblia diz que no 30º ano, né, e quando a gente lê esse texto, algumas traduções, né, tem algumas traduções que identificam esse 30º ano como o dia, né, a idade de Ezequiel, né? Então, é de consenso aos estudiosos que quando ele começou a exercer o seu ministério, ele tinha aproximadamente 30 anos. Ezequiel, ele foi deportado, né, para a Babilônia quando ele tinha 25 anos. E a Bíblia diz que ele é de uma linhagem sacerdotal, né? Ezequiel era um sacerdote, né? Ou a intenção dele, né, era exercer o ministério sacerdotal. Até então, irmãos, ele não exercia este ministério porque, né, quando a gente lê lá o capítulo 4 de Números, se não estou equivocado, né, a Bíblia diz que, né, o ofício, né, sacerdotal, ele começava a ser feito, né, para as pessoas que eram da linhagem de Levi a partir dos 30 anos. Né? Talvez não seja uma coincidência que Jesus começou exatamente o seu ministério depois dos 30 anos. Eu fiquei pensando, irmãos, na vida de Ezequiel, porque, né, o fato dele ser assim da linhagem sacerdotal, automaticamente, né, cria-se uma expectativa, né? Acredito que Ezequiel, durante uma boa parte da sua vida, ele esteve se preparando para quando chegasse o dia, chegasse o momento dele exercer este ministério que era tão importante na vida do povo de Israel, né? O papel do sacerdote era primordial, porque o único elo, né, que existia até então entre o povo e Deus, né, era através da mediação do sacerdote, né, dos seus sacrifícios, do trabalho que ele fazia no templo. E eu meditando, né, irmãos, porque, né, como seria, né? Como seria, né, o que é o trabalho do sacerdote não existindo o templo, né? Não existe trabalho, né? Então eu fiquei pensando assim que Ezequiel, no sentido de alimentar o seu sonho, de se preparar durante a sua vida para o exercício do seu sacerdócio, né? Aos 25 anos de idade ele tem esse sonho interrompido. Nabucodonosor, né, com todo o exército babilônio, né, invade Jerusalém, destrói os muros, destrói o templo, né, leva Ezequiel, mais uma quantidade de pessoas cativas para a Babilônia. E agora, né? E agora? Aí Ezequiel fica ali durante 5 anos, né? A Bíblia não relata exatamente o seu cotidiano, né? Mas acredito que Ezequiel não estava assim de todo feliz, principalmente no dia em que ele completava 30 anos de idade. Aquele dia, né, que era o dia que ele poderia dizer assim: agora eu vou começar o meu ministério sacerdotal.
esse dia, não podemos dizer que era um dia de felicidade, né? Não podemos dizer que era um dia para se comemorar, porque até então ele estava ali, né, cativo, longe da sua cidade, longe do templo, destruído. E eu fiquei meditando e pensando assim, que muitas das vezes a gente está nessa situação, sabe? Ezequiel, no capítulo 1, no versículo 1, sabe, me mostra alguém assim que teve o seu sonho interrompido, sabe? Os seus projetos de vidas parados, sabe? Me mostra alguém que teve que parar o ministério, que teve que parar a sua vida, sabe? Que teve que parar por um momento, porque olhou assim diante das coisas que tinham acontecido, né? E percebeu que não restava mais o que fazer, sabe? E agora, o que vai ser, sabe? Qual será o meu papel? O que eu posso fazer, meu Deus? Destruiu, meu sonho era ser um sacerdote, e agora eu não posso mais exercer este ministério, essa profissão, ou, né, esse trabalho tão importante para Israel. Mas assim, o versículo 1 do capítulo 1, né, capítulo 1, o verso 1, quando ele diz, né: e aconteceu no 30º ano do 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos cativos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu vi visões de Deus. Né? Eu pensei assim, porque eu acho que o sacerdote, né, irmãos, ele entendia talvez assim que, né, dando importância ao templo, né, ele entendia, né, que a manifestação da glória de Deus, da pessoa de Deus, sabe? A manifestação de tudo aquilo que Deus representava para Israel, limitava-se ao templo, né? O templo era, sabe, um fator primordial, porque era ali que se fazia o sacrifício, era ali que se apresentavam as ofertas, era ali que Deus, né, manifestava a sua glória. E de repente Deus, ele olha assim, cativo, e a Bíblia fala assim, sabe, eu vi os céus, ou se abriram-se os céus. E às vezes assim, a gente fica pensando, né, porque Deus, irmãos, ele é muito grande. Eu sei que Deus, ao mesmo tempo, é pequeno, que cabe dentro do nosso coração, mas é muito difícil, com palavras humanas, né, calcular o tamanho de Deus, a grandeza de Deus. Sabe, Deus é maior do que o meu pensamento pode chegar. Deus é muito grande. E é interessante porque diante da grandeza desse Deus, né, Deus ele não trata só assim com as pessoas no sentido coletivo, né? Ele cuida, sabe, do pessoal, do interior de alguém, né? Ontem estava lendo uma reportagem da NASA acerca dos cientistas que defendem, né, que o universo realmente foi algo criado, né? E, né, diante das fotos do telescópio Hubble, né, que durante muitos anos ele foi se afastando da órbita da Terra, da galáxia, da Via Láctea, né? Hoje ele está a milhões de quilômetros de distância da Terra. E eu fiquei pensando, porque assim, a insignificância que a gente é diante da grandeza do universo, e o quanto grande é o amor de Deus para conosco.
Porque se você olhar assim, né, o planeta Terra, ele está situado num sistema solar chamado Via Láctea, e nessa Via Láctea existem milhões e milhões de estrelas. E os cientistas foram percebendo que conforme o telescópio foi ficando longe da Via Láctea, foram ficando longe, eles perceberam que no universo existem milhões e milhões de galáxias, né? Ele dizia assim, né? Um cientista dizia que existem mais galáxias no universo do que grão de areia, juntando todas as areias, né? Todos os grãos de areias que existem no planeta Terra, não alcançaria a quantidade de galáxia que existem no universo. E eu fiquei pensando, sabe? Eu fui viajando nas minhas ideias e eu falei, que Deus é esse? Que Deus é esse? Nós, né, até dizia para minha esposa assim, diante dessa situação, diante da grandeza do universo, não dá para dizer assim que a gente é fruto de um acidente cósmico, sabe? Não dá para dizer assim que a gente é fruto assim de choque entre átomos, né? E que de repente a vida surgiu. Diante da grandeza que é o universo, como que pode, né, uma minúscula partícula que é o nosso planeta, sabe? Não é por acaso que ele está situado, sabe? Que aonde ele está situado no universo é exatamente o local exato para que se tenha vida, para que se gere vida, para que se não destrua ninguém. Não existe nenhum outro planeta, né? Não existe nenhum outro lugar no mundo, situado no mundo, que ele esteja, sabe assim, na distância correta do Sol, capaz de gerar vida, capaz de ter vida, capaz de que as pessoas consigam viver sem a ajuda de qualquer outro tipo de aparelho. Não é por acaso, né? Aleluia. O que eu queria assim, eu fiquei pensando, eu fiquei lá meditando na palavra, que o homem consegue ir tão longe, né? Tão longe. E às vezes a gente sofre na vida, a gente sofre porque a gente tenta de tantas e tantas formas assim resolver o nosso problema, e a gente às vezes se esquece que o céu está aberto. O céu está aberto. O céu está aberto. Sabe, aquele dia que era para ser um dia de tristeza para Ezequiel, Deus mostrou para ele assim: olha, Ezequiel, o céu está aberto. Sabe, a minha manifestação, sabe, o meu poder, a minha grandeza não se limita ao tempo. Eu sou maior do que isso, sabe? Eu posso sim me manifestar, seja onde for, seja diante de qualquer circunstância que cerquem a sua vida. Eu sou Deus, eu sou grande, eu posso fazer coisas que estão além daquilo que você pode pensar. O céu está aberto. Sabe, quando a gente tem consciência de que o céu está aberto, né? Até comentei com o irmão Célio ontem, né? Quando a gente tem a consciência de que o céu está aberto, a gente faz aquela oração que fez o salmista lá no Salmo 121: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Meu socorro vem do céu, sabe, a minha ajuda vem do céu. Não importa o caos que eu esteja vivendo aqui na terra, eu sei que o dia que eu olhar para Deus, o dia que eu olhar para o alto, haverá uma porta aberta para a minha vida, para o meu clamor, haverá um refúgio diante das dificuldades que eu possa estar. O céu está aberto, sabe, o céu está aberto. As portas podem estar fechadas aqui na terra, mas o céu está aberto. Sabe, o capítulo 1 eu estava lendo e sabe, é difícil de entender algumas coisas, né? Porque existem muitas linguagens, muitas figuras. E eu pensei comigo, porque às vezes a gente acha que Deus ele perdeu o controle da situação das coisas, né?
Às vezes a gente não tem consciência do que é o céu, de quem está no céu. Sabe, que o que determina o futuro da humanidade, o que determina o futuro da minha história, é a palavra que vem do céu, é a ordem que vem do céu. E me chama a atenção que ele começa a ter umas visões, e de repente ele vê assim, né, quatro seres, né, e esses seres tinham 4 rostos. A parte de ter 4 rostos, tinham 4 asas, né? E o número 4, ele fica até então patente, nítido no texto, e a gente vai pensando, né, mas por que tanto 4 e 4 e 4? E a gente vai pesquisando, e acho que a interpretação mais correta talvez seja porque o Senhor, né, ele está olhando os 4 cantos deste mundo, né? Os olhos de Deus estão em todos os lugares, sabe? O agir de Deus não se limita ao templo. O agir de Deus não se limita à cidade de Jerusalém. O agir, o cuidado de Deus não é exclusividade do povo de Israel. Deus, e às vezes é até difícil para a gente acreditar de que o poder de Deus, sabe, a glória de Deus, esse Deus que está no trono, que determina o final de todas as coisas, parece que Ele já não tem poder para tocar essa pessoa e curar essa pessoa. Aleluia. Parece que às vezes Deus já não tem poder de tocar na esposa, de tocar no esposo e transformar esse coração, transformar esse caráter de devoção. Aleluia, existe esperança sim, existe solução sim, existe um Deus que ainda está no trono e pode fazer o milagre que você tanto precisa. Aleluia, aleluia. Xarabá, canture, com o rosto em terra, e ouvi a voz de quem falava. Eu pensei assim, sabe, irmãos, assim, né, Ezequiel, ele vê a glória de Deus, né, e ele não resiste, ele cai, né, desmaia. Eu pensei nesse versículo, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer, que argumento eu possa ter quando a verdade ela é assim escancarada diante de mim, sabe, quando a verdade ela é colocada diante de mim, que desculpa eu posso dar, sabe, qual é o que eu posso dizer, entende? É mesmo que alguém assim que está sendo julgado e de repente o advogado mostra todas as provas, olha, essa é a verdade. Aí as testemunhas entendem que não existe mais argumento, sabe? Foi colocado diante de ti a verdade, essa aqui é a verdade, essa é a realidade que você tem que entender. Aí, né, a Bíblia diz que ele, vendo tudo aquilo, ele cai por terra, ele desmaia, né? Daniel, quando ele viu a glória de Deus, a primeira coisa que ele fez, a Bíblia fala que ele desmaiou. O apóstolo João, lá no livro de Apocalipse, quando ele viu a glória, o Senhor glorificado, a Bíblia fala que ele caiu como desmaiado aos seus pés. E essa é o que eu tenho pensado nesses dias, né? O que eu tenho que fazer? O que me resta? Eu vim com esse louvor que eles cantaram aí na minha cabeça, que diz a frase: eu me rendo. Sabe, não existe assim, não existe nenhuma atitude, né, irmãos, que seja digna diante da glória de Deus, diante da verdade, da realidade da existência de Deus. A única coisa que eu posso fazer como um ser humano, eu me rendo.
Eu me rendo. Não tem mais. Essa é a verdade. Sabe? O que eu sou diante daquilo que Ele é? O que eu tenho diante daquilo que Ele tem? O que eu posso fazer diante daquilo que Ele tem poder para fazer? Quem sou eu? Quem é a minha dignidade? Quem é a minha pessoa? Quem é a minha sabedoria diante da glória de Deus, diante da grandeza de Deus? Sabe, o que eu posso dizer para Deus para que venha surpreender este Deus? Nada, nada. Sabe, eu vim assim, eu estava em casa orando e eu disse assim, sabe, Senhor, eu não sou nada diante do Senhor. A única coisa que eu posso fazer, eu me rendo, eu me prostro, sabe, eu estou aqui, Senhor, e se o Senhor não me ajudar, se o Senhor não me abençoar, se o Senhor não fizer algo, por mais sabedoria que eu tenha, por mais, sabe, eloquência que eu tenha, sabe, não é o suficiente diante da Tua glória, diante da Tua grandeza. Aleluia. Sabe, o Senhor é tudo. O Senhor é tudo. Tudo. É tudo. O Senhor é um Deus suficiente. Sabe, o Senhor não precisa. Não, o Senhor, eu disse que o Senhor não precisa de mim. O Senhor é tudo. Mas ele, quando Ezequiel, quando ele vê a glória de Deus, ele cai por terra, desmaia, cai com o rosto em terra. E o versículo 2 começa dizendo assim, nessa tradução diz assim: esta voz me disse, a voz daquele que está no trono, deste trono saiu uma voz que disse para ele: filho do homem, filho do homem. Isso Deus estava dizendo para ele: você é um ser humano, você é um homem, sabe, você é um ser criado. Depois ele diz, põe-te em pé, eu falarei contigo. Irmãos, esse versículo, acho que Deus estava dizendo para Ezequiel que talvez você ache que o trabalho de sacerdote fosse o final da sua história, o trabalho como sacerdote já, mas eu tenho algo além para você, eu tenho algo superior para você. Você vai ser o meu profeta, você vai ser a minha voz para esse povo, você vai ser o meu atalaia, você vai avisar esse povo, você vai transmitir a minha voz para esse povo. Eu fiquei pensando que, a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor, Ele tem poder de fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu queria te deixar assim essa mensagem, sabe, porque as ruínas, a doença, as destruições que às vezes estão ao nosso redor, talvez seja apenas um sinal para dizer para mim, para dizer para você assim: olha, tem muita coisa para fazer, sabe, eu tenho muita coisa para fazer na sua vida, sabe, eu vou te levantar, eu vou te fortalecer, eu vou te colocar de pé, sabe, você vai sair dessa, você vai ser usado por Deus, sabe, você vai ser a voz de Deus, você vai ser um mensageiro de Deus, aonde você estiver, você vai ser o testemunho de Deus, de que Deus renova, de que Deus restaura, de que Deus levanta,
levanta, de que Deus age, sabe, aonde você estiver, você vai ser testemunha de que realmente Deus cura, que Deus manifesta a sua glória, sabe, que a última palavra é a que vem de Deus, sabe, que existe uma nova chance, que Deus dá sim uma segunda chance, que Deus levanta a pessoa, por mais caída, por mais pecadora que ela possa ser, Deus é poderoso para te levantar, para te restaurar, para te dizer que existe uma obra na sua vida. Eu cuido de você, eu uso você, eu levanto você, eu me manifesto a você, eu cuido, eu te amo, eu te restauro nesse momento. Aleluia. Põe-te em pé, siga adiante, siga em frente. Talvez seja a mesma palavra que o Senhor falou para Elias, né? Olha, come, bebe, porque muito comprido te será o caminho. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Graças a Deus por essa palavra, amém? Vamos colocar em pé para nós adorar o nome do Senhor Jesus. E quero convidar você, nesta hora, a fechar os seus olhos. Nós vamos adorar o Senhor Jesus com um hino bastante conhecido. Eu não sei se ainda a Silvia Lopes está na live, mas eu quero dizer para você, Silvia, que Deus está com você. Que você não se preocupe, nós vamos entrar em oração. Ela estava ali na live pedindo oração, que ela foi diagnosticada com Covid. Eu tenho certeza que o pastor ainda vai apresentar ela em oração. Mas eu quero dizer para você, Silvia, que você possa crer em Deus e confiar no Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor Jesus, irmãos, com este louvor. Grande é o Senhor. Feche os teus olhos, adora o Senhor de todo o seu coração, agradeça a Ele, adore a Ele, porque Ele é poderoso, como diz a palavra dele nesta noite. Feche os teus olhos, irmãos, e adora o Senhor de todo o seu coração. Faça dessa canção a sua oração nesta hora, em agradecimento ao nosso Deus Todo-Poderoso. Grande Deus. Grande
Glória a Jesus. Glória a Deus. Pode sentar um pouquinho, por favor, irmãos. Louvamos a Deus pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua bendita palavra, pelos louvores tão genuínos, tão maravilhosos. Eu quero, irmãos, reforçar o pedido de oração pela família do pastor Euclides. Irmãos, eu penso que se a nossa irmã Domingas for consultada agora, eu penso que entre querer voltar para esta vida ou querer ficar no local onde ela está agora, eu penso que ela não deseja voltar. Eu penso, porque a Bíblia diz que estar com o Senhor é melhor, não é? Penso que o desejo dela é de estar com o Senhor. Mas irmãos, vejam que interessante, né, irmãos? Nós temos assim uma expressão que nos fala assim: olha, eu vi com esses olhos que a terra há onde comer, né? Eu ouvi com esses ouvidos que a terra há onde comer. Então, irmãos, isso está escrito, né? Deve estar escrito no livro de São Epaminondas, né? Porque no livro do Gênesis não está escrito, não. No livro do Gênesis está escrito que viemos do pó e para o pó tornaremos. É isso que está escrito. Porque, irmãos, a nossa querida irmã Domingas, que fez um trabalho familiar, espiritual, eclesiástico, que nós precisamos reconhecer, ela não teve o privilégio, não teve a honra de passar por um culto fúnebre, por um momento de homenagem. A família viu eles ali só enquanto saiu do carro e foi para o sepulcro. E ali nesse sepulcro não tem terra onde ela está. Não tem terra. O sepulcro onde ela está ali é tijolo, cimento, pedra, barro da cerâmica, mas não tem terra. Então, como que a terra vai comer? Não, veio do pó e volta para o pó. Mas como ela se tornará em pó? Irmãos, a Bíblia diz que o pecado, quando entrou no seio da humanidade, o pecado é uma separação, né? Provocou uma separação entre nós e o nosso Deus, provocou a morte. E desde o surgimento do pecado existe essa briga, existe essa disputa entre a vida e a morte. Então nós precisamos nos alimentar, nos cuidar, nós precisamos, enfim, ter os cuidados para que a morte não prevaleça sobre nós. Uma pessoa fica alguns dias sem comer, sem beber, ela morre. Então nós precisamos de alimentar a vida. A nossa irmã Domingas, com 80 anos de vida, ela tinha o alimento, ela tinha o cuidado do seu corpo. Então, aquilo que ela se alimentava combatia a morte que queria fazer ela voltar ao pó, como acontece na sua vida também. Existe uma tentativa de te querer transformar em pó. Só que nós estamos sendo alimentados e o alimento detém a morte. Se a irmã está num túmulo onde não tem terra, como ela virará pó? Virará pó porque dentro dos seres humanos, dos seres vivos, estão as bactérias, estão os micro-organismos que vão nos tornar pó.
está aqui dentro, na sua região, da barriga, da cintura, está aí dentro de todo mundo. Mas a vida, o alimento, o sustento, detém a morte, detém esses micro-organismos para que eles não os corroam, para que eles não façam mal para nós. Mas agora ela deixou de se alimentar e os micro-organismos estão lá fazendo o trabalho no túmulo, como todas as pessoas que estão sepultadas e como nós, no dia que nós passarmos, se não formos arrebatados. E esta realidade, irmãos, é a mesma realidade da vida espiritual. É a mesma realidade da vida espiritual. Nós, dentro de nós, irmãos, o pecado habita dentro de nós. O velho homem está dentro de nós, a velha natureza está dentro de nós. Sabe, todas aquelas coisas que lá um dia foram a sua fraqueza, continuam sendo a sua fraqueza. Todas aquelas debilidades, todas aquelas fraquezas continuam dentro de nós, dentro de mim e dentro de você. Então a morte está lutando dentro de mim e a vida também está lutando dentro de mim. O que eu preciso entender, irmãos? O que eu preciso fazer? Eu preciso, para que as bactérias não corroam o corpo de uma pessoa, ela precisa se alimentar. Para que a morte espiritual não prevaleça sobre a vida de uma pessoa, ela precisa se alimentar. Irmãos, e eu vou falar de novo. Se o meu alimento espiritual for só os 60, 70, 90 minutos de um culto, é muito pouco. É muito pouco. Eu preciso alimentar o meu corpo todos os dias, para que eu tenha saúde física, mental. Eu preciso alimentar a minha alma de Deus todos os dias, para que a vida de Deus prevaleça na minha vida. Aleluia. Não é bíblico, irmãos, você pensar que a igreja, que o pastor, que seja lá quem for, é o responsável pela sua boca, pela sua vida espiritual. Você precisa dobrar os seus joelhos. Você precisa pegar os seus olhos, o seu tempo, o seu coração, você e Deus, e se alimentar de Deus. Aleluia. Isto é bíblico. Cada um de nós individualmente. Então, irmãos, está aí, ó. Por isto que há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Ter, irmãos, esta vida espiritual, este cuidado espiritual, este alimento espiritual. Então nós precisamos, irmãos, alimentar Deus. Precisamos nos alimentar das coisas de Deus. É inevitável nós alimentarmos as coisas desta vida, mas eu não posso, irmãos, por exemplo, premeditadamente não pegar a minha Bíblia, não ler, não dobrar os meus joelhos, não cantar um hino, não ter uma vida com Deus, e vou lá, assisto um filme pornográfico e faço tantas outras coisas. Estou alimentando a alma com isso, irmãos? Não, estou alimentando a minha velha natureza, com tantas coisas. Então eu estou fortalecendo aquela bactéria que quer corroer a minha vida, que quer corroer a minha alma. Irmãos, em nome de Jesus, vamos nos conscientizar e vamos nos alimentar de Deus conscientemente. Hoje de manhã nós ouvimos aqui na escola dominical, às vezes eu não tenho vontade de ler a Bíblia, eu não tenho vontade de orar, mas sabe, eu preciso resistir, eu preciso lutar, porque senão eu faço um dia, aí vem o segundo, vem o terceiro, daqui a pouco não vira uma rotina, daqui a pouco não tem mais nada, daqui a pouco é um costume, daqui a pouco a primeira vez dói, a segunda vez dói, a terceira também, daqui a pouco vira um calo e vira uma rotina para mim.
que eu não sinto mais nada. Então, em nome de Jesus, irmão, quero te dizer, vamos nos alimentar de Deus, vamos alimentar a vida, porque existe uma guerra espiritual, um combate dentro dos nossos corações. Os irmãos entenderam, irmãos? Os irmãos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus por isso. Então, vamos, irmãos, chegar firmes na presença do Senhor nosso Deus. Já estamos na hora de encerrarmos, já estamos em cima do horário, mas eu quero dar aqui os avisos que quinta-feira, irmão, nós temos o nosso culto aqui, 19 horas. Então, nós vamos orar em nome de Jesus, estar aqui presentes para adorar o Senhor, das 19 às 20 horas, conforme nós estamos autorizados. Domingo que vem, irmãos, hoje é dia 7, domingo que vem é dia 14, e nós teremos aqui a ceia do Senhor. Nós temos a escola dominical todos os domingos, menos quando nós avisamos que não tem. E domingo que vem nós estamos avisando, não tem a escola dominical. Então nós precisamos, nós faremos a ceia do Senhor 10 horas da manhã e depois às 18h30 para os outros irmãos também. Então, domingo que vem, 10 horas da manhã, ceia do Senhor. Domingo que vem, dia 14, 18h30, ceia do Senhor. Nesse dia, irmão, nós teremos a abençoada campanha do quilo, e nós vamos aproveitar que vem mais irmãos nesse dia e vamos recolher a oferta para o missionário, tá bem, irmão? Então Deus abençoe. Nós citamos aqui os nomes, nós incluímos também na nossa oração a nossa irmã Silvia, conforme já foi falado, ali de Itaporanga também, que deu Covid, conforme ela mesma falou, e nós vamos apresentá-la também ao Senhor Jesus. Então, querendo Deus, até quinta-feira que vem, em nome de Jesus.